Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade e os primeiros de 2024, né? Que agora estamos num novo ano, num novo ciclo. Estava com saudade de vocês, ficamos uns dias de férias. Também gostaria de já começar, apesar do outro programa falar sobre o novo e sobre as crenças, saber como que vocês entendem essas épocas, se vocês comemoram, se vocês confraternizam, se vocês têm as crenças de vocês ou não, para nós começarmos a interagir mais, vocês estarem mais atuantes aqui no canal do programa, aqui comigo, que também surgiram mais temas que vocês gostariam de estar presente, que estivesse presente, como foi o Natal, também de vocês, se vocês estão em férias ou não. Eu não tenho férias agora, provavelmente só em março, mas vamos levando, vamos descansando conforme é possível. Isso também é uma outra situação, né, de se trazer aqui como descansar quando a gente não consegue ter férias e levar uma vida mais tranquila e mais natural com o vulco que estamos, ou se dá uma diminuída ou não, porque apesar de eu não estar em férias, muitos dos meus compromissos, alguns estão, então eu diminui um pouco meu ritmo, né, então isso já ajuda, mas se não acontecesse isso, o que fazer para não me prejudicar e não me deixar mais estressada ou cansada, ou se fico bem mesmo com a loucura que se tem, como que vocês fazem tudo isso? Para começarmos a debater mais e falar um pouquinho mais sobre diversos assuntos. E enquanto eu não trago novos convidados, que ou preciso organizar agenda ou eu também estou em férias, ficamos eu e você, né? E que é uma ótima companhia para o nosso programa de 2024. Hoje vou trazer para vocês mais um assunto, que vocês sabem que eu gosto muito sobre esses assuntos, e como vocês sabem, para mim o calendário é bom, é importante, mas não é essencial. Então, a data já passou, mas o tema não deixa de ser relevante por causa disso. Então, dia 4 de janeiro se comemorou o Dia Mundial do Braille, e isso é muito importante para o público da pessoa com deficiência e diversos públicos, pela importância que esse tema vem tomando forma e por ter sido criado lá nessa época, por isso a data. E quero trazer um pouquinho para vocês, para quem não convive com essa realidade, como eu sempre falo, e para quem convive, contar um pouquinho da história, porque eu gosto de unir parte histórica e inclusão, esporte, dança e outras situações ao mesmo tempo também. Então, em 4 de janeiro comemora-se o Dia Mundial do Braille, que passou a ser reconhecido em 2018 pelas Organizações das Nações Unidas na Assembleia Geral, na ONU, que isso é muito importante nós estarmos dentro dessas instituições importantes sendo reconhecidas, porque dá muito mais espaço para as realidades que a gente precisa, independente de ser ou não pessoa com deficiência, mas dentro da necessidade de cada um. E foi por homenagem ao nascimento de Louis Braille, por isso esse nome dessa forma de comunicação e de escrita dos cegos, que aos 15 anos ele criou um sistema de escrita porque ele estava descontente com a realidade que se tinha naquela época para pessoas cegas ou com baixa visão, porque só tinha uma outra forma, e provavelmente muito mais arcaica que o Braille, porque hoje o Braille é muito reconhecido e é muito necessário, muitas pessoas ainda usam, mas tem pessoas que estão nessa condição e não usam mais o Braille, usam só os meios de comunicação, os sistemas de voz, os aplicativos, entre outras coisas, os leitores. Então nem todos os cegos e nem todos que têm baixa visão usam, mas tem muitos que ainda usam, enquanto isso é importante também. E essa data relembra a importância de se formar e incluir pessoas que precisam, através do Braille, ter acesso a livros e também a escrita, já que segundo a União Mundial de Cegos, 5% dos livros de todo mundo são transcritos para o Braille. E pensa, só 5%, pessoal. Quantas pessoas nesse mundo
são pessoas com alguma deficiência visual, porque quando a gente pensa em Braille, a gente pensa só nos cegos totais, mas não precisa. Quem usa óculos pode não precisar de Braille, mas pode precisar de uma outra tecnologia assistiva. O óculos é uma tecnologia, é uma forma de melhorar a vida das pessoas. Então imagina só 5% sendo transcrito, né? Então, isso cai para 1% nos países pobres. Piorou. O acesso à comunicação e à educação, que tem que ser para todos, não chega a todos, por falta de N situações. Então, Braille foi um educador e inventor francês que criou esse sistema, como falei para vocês, escrita em relevo, destinado às pessoas cegas ou com baixa visão, e ele nasceu em 4 de janeiro de 1809, por isso dessa data, em Courbevoie, acho que é assim que se diz, uma pequena cidade de Paris, e ficou cego aos 3 anos de idade, após um acidente na oficina de seu pai, que trabalhava manufatura de artefatos de couro e que ocasionou essa cegueira. E quanto é bom a gente comentar também, que não é desejando para ninguém, mas o quanto uma deficiência pode ser adquirida. Nem todo mundo nasce deficiente, mas pode se tornar, ou pode ter uma outra necessidade que não é deficiência, mas que precisa de uma condição específica. Aí ele demonstrou grande aptidão e inteligência aos estudos naquela época, especialmente na música, e aos 10 anos ele ganhou uma bolsa de estudo na Real Instituto de Jovens em Paris, e a primeira escola de cegos no mundo. E lá ele aprendeu a ler com os livros produzidos no sistema Valentin-Rawai, que era o que tinha naquela época, que não era o Braille, e ele que consistia em letras convencionais, grandes em alto relevo, dispostas em folhas de latão. Ó, que legal usar também a sustentabilidade. E esse método era limitado, então não atendia toda a necessidade dele. Em 1921 ele conheceu Charles Barbier, que era um capitão reformado do exército francês que havia desenvolvido um sistema de comunicação baseado nos pontos e relevos, que esse é o principal forma do Braille. E para maiores detalhes e se especializar, me procurem, que eu encaminho pessoas especialistas, que aqui eu falo de uma forma mais simples e só para detalhes, porque eu também não domino tudo, sei e conheço muitas pessoas, sou consultora de acessibilidade, mas não sou especialista em Braille, então posso encaminhar e posso levar vocês para outras questões, para outras pessoas, né? E ele viu nessa pessoa uma forma chamado de escrita noturna sonográfica, esse é Hawaii, e ele viu nesse Barbier a forma de adaptar o que ele não estava satisfeito para a educação dos cegos e também a melhorar esse método. Então, com essa ideia, eles começaram a trabalhar, a simplificar e aperfeiçoar o sistema, porque quanto mais autônomo, mais tranquilo, melhor para as pessoas e para todo mundo, por isso que hoje em dia dos sistemas de voz e de aplicativos, né? E aí reduzir o número de pontos de cada símbolo de 12 para 6, organizando as colunas de 3 pontos cada e desenvolvendo um código alfabético, numérico e musical. Para quem não convive com isso, parece o grego, mas para quem convive é um pouquinho mais fácil de compreender, mas que esse é o meu objetivo aqui sempre e dos meus canais. Levar informação aos poucos e para que isso se naturalize para todos, porque todo mundo precisa conviver com a diversidade. A escrita Braille é obtida utilizando-se uma ferramenta chamada reglete, e é uma espécie de régua com 2 ou mais linhas, formada por suas peças metálicas e plásticas ligadas por uma dobradiça. A peça contém diversos orifícios e no formato retangular, enquanto que de baixo tem alguns pinos. E nessas diversas linhas, todos os orifícios correspondem à primeira peça, só que não são vazados, no formato da célula Braille. Então é presa uma folha de papel do formato 40 kg, onde com o auxílio de punção, instrumento pontiagudo e perfura o papel, obtendo assim a forma e os símbolos em relevo que os cegos e pessoas de baixa visão precisam, e também usando o tato, passando os dedos sobre os pontos em relevo. Então, em 1824, aos 15 anos, apresentou esse sistema aos colegas e professores do Instituto,
que adotaram e ficaram entusiasmados. Em 1825 foi publicado a primeira edição e foi se aprofundando e melhorando, e a segunda e última edição foi publicada em 1837, que permanece inalterado. Aí o sistema Braille foi reconhecido pelo governo francês em 1854, que depois da morte do seu criador, que isso é uma coisa ainda muito latente, né? As pessoas reconhecem só depois que a pessoa morre, e não enquanto a pessoa está viva, ainda mais naquela época. E quanto é importante a gente reconhecer esses feitos, essas melhorias, enquanto a pessoa está viva, porque depois que a pessoa morreu, serve para os outros, mas quem criou, né, não vê o seu reconhecimento ou não deram seus devidos créditos, porque às vezes quem acaba tendo os créditos são pessoas que não estão vinculadas a essa criação, né? Ele faleceu em 9 de janeiro de 52, aos 43 anos, vítima de tuberculose, foi sepultado em sua cidade natal e seus restos mortais foram transferidos para o Panteão de Paris como reconhecimento de sua criação, que abriu portas e janelas para outras pessoas terem acesso ao sistema Braille. Então, falando um pouquinho do Braille no mundo e em Pernambuco, que é um dos lugares que eu tirei essa informação, e de um novo sistema que está melhorando a vida das pessoas que precisam disso de uma forma mais autônoma. Em 2019, a ONU, em parceria com as organizações da saúde, a OMS, estimou que cerca de 2,2 milhões de pessoas convivem com deficiência e cegueira. Isso que esse dado está desatualizado, né? Mas provavelmente é o último que foi feito IBGE e outras situações pela ONU. E aí, graças a seu criador, é usado por milhões de pessoas cegas ou baixa visão e muito mais livros e outros materiais sempre podendo ser transformado para essa situação, para que todos possam ter acesso, né? E aí foi escrito em diversos idiomas, as mais diversas disciplinas, como matemática, química, música e outras áreas de conhecimento. E é um sistema revolucionário porque pode ser usado com auxílio de novas tecnologias ou não, com máquinas datilográficas de Braille, impressora em Braille, linhas Braille, scanner, sempre na constante evolução, softwares que transformam textos em áudio no computador ou no celular, sendo importante afirmar que, muito embora o áudio auxilie a pessoas cegas e com baixa visão, no seu acesso à informação nem de longe poderá substituir o sistema Braille, por ser o único meio de leitura direta existente, apesar que hoje tem deficientes que não gostam e não usam Braille, né? Aí tem várias opiniões e vários debates e que pode levar para várias situações. E li um pouquinho aqui do material que eu peguei para vocês entenderem. Em Pernambuco, em 1854, o imperador D. Pedro II, atendendo à reivindicação do jovem cego José Álvares de Azevedo, cria em 17 de setembro, no Rio de Janeiro, o Instituto dos Meninos Cegos, que ele é muito importante até hoje, que é o Instituto Benjamin Constant. Eles estudam e se capacitam muito sobre esse assunto e sobre tudo que precisa para esse público, né? Se tornando o primeiro educandário do país e de toda a América Latina. E também, segundo o levantamento do IBGE de 2010, tem cerca de 6 milhões no Brasil e 500 mil pessoas com cegueiras ou baixa visão. Então, olha o número de pessoas que tem, e as pessoas pensam que é pouco, e que não tem que fazer o que precisa para acessibilidade e disponibilidade para todos, né? Ainda porque, por mais que evoluiu, como eu sempre falo, ainda tem bastante resistência, e o que demonstra a necessidade de se aprimorar as políticas públicas destinadas a incluir o segmento da sociedade e tudo que essa sociedade precisa, não só políticas públicas, precisa ser evoluída e melhorado. E foi a vez do jovem cego Antônio Pessoa de Queiroz, lá em Pernambuco, ex-aluno dos Benjamin Constant, em parceria com a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia, em 12 de março de 1909, fez o Instituto de Cegos de Recife, porque precisa se ampliar e levar para os outros ambientes, não dá para ficar num lugar só esses institutos e esses objetivos, como a nossa associação LACUA, que hoje é o fundador desse educandário, e também do um instituto particular, e por dificuldades financeiras que sempre essas associações, esses meios passam. Ele fechou suas portas em 1927 e foi reaberto em 1935, continuando no mesmo ambiente. A tifologia
que é um outro assunto, talvez novo para vocês, é uma ciência que estuda aspectos referentes à cegueira e à baixa visão. Então, como é importante a gente prestar atenção também nos conceitos. Em Pernambuco começou a ser difundido em 1956 pelo professor cego Júlio do Carmo, e como sempre por pessoas que estão vinculadas a esse meio e que precisam disso, porque se não tem algum motivo, tu não faz. E por iniciativa da Secretaria de Educação, pioneira em todo o país. Em 2005, o curso de tifologia passou a ser oferecido na Associação de Pernambuco de Cegos, a PEC, a partir de 2007, pelo Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento das Pessoas com Deficiências Visual, o CAP, e o CAP de Pernambuco em 2012, mas esse CAP tem em todo o Brasil, então várias pessoas podem se beneficiar. Não sei se em todos os CAPs tem especificamente a tifologia, mas outros estímulos, outros trabalhos e outras questões em prol desse público tem com certeza, e passou a ser reconhecido pelo governo do estado através da lei 14.789, que também é importante ler as leis, nossos direitos, nossos deveres, a política estadual de inclusão da pessoa com deficiência, e assim afirmar que o sistema Braille é ensinado e difundido em todo o país, e principalmente nesses lugares, né, do Instituto de Cegos e a Biblioteca Pública Estadual do setor de Braille, e fundada dia 5 de fevereiro de 1983, essa biblioteca, que é muito importante também, cada vez mais referência, cada vez mais espaço para todos, e atualmente funciona junto ao Centro de Atendimento Especializado de Recife, na Secretaria de Educação. E é interessante porque às vezes ganhamos espaço e perdemos espaço, porque é bom usar e unir os espaços, mas às vezes perder um espaço que era só para a biblioteca para um espaço onde tem outras coisas acontecendo, nem sempre não sei se é positivo ou não. Isso, às vezes, eu penso se estão dando a devida importância para o que se é criado, mas é um pensamento meu. E Antônio Muniz é cego, professor brasilista de Centro de Apoio Pedagógico no Atendimento de Pessoas com Deficiência Visual de Pernambuco, que foi onde eu também tirei um pouco dessa referência, né? E membro da Comissão Brasileira de Braille, órgão de assessoramento do Ministério da Educação, e integra a diretoria executiva da Associação de Pernambuco. E para trazer uma novidade para vocês dos dias atuais, é o Compor em Braille com a MuseScore 4, que é uma ruptura de acessibilidade e uma nova tecnologia para os dias de hoje, que é um programa de notação musical convencional, a suportar a funcionalidade de acessibilidade de tradução do Braille e introdução de músicas de notas, em Braille com 6 teclas. Não sei se você sabe, mas tem pessoas de baixa visão ou cegas que tocam instrumentos musicais, entre outras situações, e aí precisam dessas tecnologias também. O Gabriel, que eu acompanho o canal dele, que ele toca teclado muito bem, se vocês quiserem acompanhar, entre outros, para ver um pouquinho mais dessa realidade. Desenvolvidas em parceria com as 2 organizações de acessibilidades provenientes do consórcio DAISY do Reino Unido e São Malo Center for the Blind, que isso funciona primeiro nos países de primeiro mundo e depois vem para o nosso país, mas já está começando a chegar no Brasil. E essa funcionalidade complementando a navegação avançada no teclado e o suporte para leitores e a escrita já disponíveis no MuseScore, proporcionando formas de músicas e também a cegos ou de visão parcial, interagindo com a notação musical, como falei para vocês. Aí vou ler um pouquinho da estrutura desse novo sistema, que tem o 4.1, tem o 4.2, a visão em Braille, e ele é apresentado na vista em Braille, um novo painel por baixo da partitura. Ele é colocado um painel por baixo da partitura para os utilizadores com visão e o Braille, porque pode ser utilizado por pessoas que enxergam e por pessoas que não enxergam, e o Braille aparecerá no painel para pessoas que enxergam, que não sabem como usar o Braille, poder orientar e até ensinar e dar aula para essas pessoas, como os pontos de Braille reais, e a instalar em qualquer letra de Braille especial em qualquer tamanho também. E para os utilizadores cegos que têm um dispositivo Braille ligado ao seu computador, os pontos aparecerão no dispositivo de Braille. Então, sempre dando a internet e os aplicativos, fica tudo mais fácil.
Essa imagem faz parte de uma partitura de Cuco, acho que é assim que se fala, é em inglês, mas e destaca a vista em braille, que é um novo painel de texto por baixo da partitura, bem como o braille no painel, que são pontos de braille reais. E quando a música, a música da partitura é alterada, é um elemento diferente selecionado, e a notação em braille já assume essa nova correspondência, e isso permite aos músicos cegos explorar a partitura em um compasso a cada vez, e é muito mais rápido que o método tradicional, que envolve um leitor de ecrã, que é um outro sistema também que nós podemos trazer aqui algum especialista para falar, e descrever uma nota de cada vez. Traz muito mais autonomia, mais praticidade. Essa tradução promove a inclusão e abre novas oportunidades, com certeza, para trazer a partitura de forma mais eficiente. Aí a nota de braille em 6 teclas, e, além de ser possível ler a música em braille no ecrã, o lançamento do MusicCore 4.2 tornará possível escrever músicas no painel em braille, com notação musical braille, e fazê-la aparecer no ecrã como música impressa. E esse efeito de 6 teclas do computador será as letras S, D, F, J, K, L. Eu estou lendo um pouquinho para vocês da estrutura e da parte burocrática desse sistema, que representa os 6 pontos na célula em braille, e essas teclas podem ser premiadas em diferentes combinações para criar todos os padrões de braille possíveis. Bom, não sei se é caro, se é barato, porque aqui não me informa valores, ou se consegue tudo gratuito, mas as novas tecnologias normalmente vêm com valor mais alto e vão barateando conforme a necessidade, conforme a parte pública ajuda, e outras situações também, porque tem muitas tecnologias, muitas questões que ajudam a vida de todo mundo, mas é um pouco inalcançável na realidade de algumas pessoas, né? O enorme passo em frente para os músicos cegos quando combina com a navegação de teclados, melhorando o MusicScore e o suporte de leitor do ecrã. Essas novas funcionalidades braille com fluxo de trabalho extremamente acessível, que é um divisor de águas para os músicos cegos e os amblíopes, como os nossos bípedes, esses nomes técnicos, né? Mas para também vocês entenderem, se familiarizarem um pouquinho. E James Brown, que foi a pessoa da RNB, salienta a importância de permitir que os músicos cegos utilizem um programa gratuito para escrever música que pode ser impresso e tocado por outros. É gratuito. Agora achei, desculpa antes de ter falado que não sabia, mas é que tem muitas tecnologias que não são gratuitas. E continua a explicar como funcionalidade em braille são úteis para um professor de música com visão que esteja a trabalhar com um aluno, ou vice-versa, que poderão ler a linguagem dos outros, e o professor com visão pode ver o ecrã exatamente como está escrito no ecrã em braille. Há muitos professores de músicas que veem e podem ter um aluno que não vê. Inclusive, uma pessoa que não vê pode ser professor com essa tecnologia também. E útil, ver o que o outro vê, acrescenta as funcionalidades, constitui uma ferramenta útil para cegos com visão que estão tentando aprender música em braille, e também a facilitar a voz para descrever as notas e utilizar para ler a nota musical através da voz, né? Que muitas das formas de acessibilidade para os deficientes visuais é dessa forma. Aí a implementação dos recursos de braille eu vi não teria sido possível. Antes de ingressar no Museu Grupos em 2021, para Jones, agora nosso embaixador de comunidade, ele virou um dos responsáveis, um dos criadores também, já veio contribuindo para o desenvolvimento do MusicScore, um desenvolvedor de código aberto especializado em acessibilidade. Suas contribuições anteriores foram apoiadas pela RNB do Reino Unido, e também a principal instituição de caridade para perda de visão desse país, e se juntou à ação Mel Center of Blind, uma organização vietnamita sem fins lucrativos, e uma aliança global de organização de acessibilidade que procurava financiar o desenvolvimento de software música braille para todos. Juntou-se ao Samuel para desenvolver, e por sorte, por altura do programador de código aberto chamado Andrew Turco, submeteu um código ao MusicScore e desenvolveu tudo isso que a gente falou um pouquinho aqui, e tem feito
a vida mais fácil das pessoas que precisam dessa realidade. Aí uma capacidade de exportar partituras com ficheiros de música braille e também opções detalhadas de personalização no formato e na forma dessa partitura. Eu acho que é isso. Estou vendo se tem mais algum detalhe para passar para vocês. Mas essa questão é uma nova tecnologia que facilita a vida de quem gosta de música e de quem quer ter essa praticidade de estar ligada nesse meio também. E aí facilita muito para todos. Aí em 2021 contrataram o Peter, programador, para ajudar nesse desenvolvimento e a facilitar essa realidade junto com o pessoal do Reino Unido. Hoje o que eu queria trazer para vocês era isso, e como eu falei de partes técnicas desse programa, eu dei uma lida para vocês sim, porque eu também estou me inteirando, estou sempre estudando e capacitando cada vez mais, mas não domino tudo ainda. Esse é o intuito de estar sempre se reciclando, né? Então, para vocês terem um pouquinho mais de noção e um pouco da história do Braille, que foi comemorado mais uma vez no dia 4 de janeiro. No próximo programa voltamos ou com mais alguma fala minha, alguma informação ou com convidados. E como eu falei para vocês, por favor, interajam mais comigo e contribuam para os novos programas. Obrigada e até a próxima semana. Roberta, ascoltami.